Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O suspiro do morto. Trabalhar em um necrotério nunca esteve nos meus planos. Não é o tipo de trabalho com que alguém sonha quando criança, mas a vida me levou por esse caminho de uma forma que nem eu mesmo entendi. Meu nome é Alessandro. Há alguns anos, trabalhei como assistente em um pequeno necrotério na cidade do México. Eu não era legista nem médico, apenas um auxiliar que fazia o que me pediam. Movia corpos, preparava relatórios, limpava e, às vezes, ajudava nos embalsamamentos. Nunca imaginei que uma daquelas noites me deixaria com uma dúvida que jamais conseguiria resolver. Naquela noite, eu estava sozinho. Meu chefe havia saído mais cedo e o necrotério estava em completo silêncio. Não era um silêncio comum, mas algo denso, pesado, como se o próprio ar carregasse um peso invisível. Era uma sensação que aprendi a ignorar ao longo do tempo. Recebi o corpo de um homem de 43 anos algumas horas antes. Segundo o relatório, ele morreu de um infarto fulminante, sem tentativas de reanimação, sem sinais de luta. Apenas parou de funcionar. Nada fora do normal. Eu precisava prepará-lo para o embalsamamento antes de armazená-lo na câmara frigorífica. Era um procedimento rotineiro, até que deixou de ser. Quando descobri o corpo para iniciar o processo, senti um calafrio. Não era o frio do ambiente, mas algo mais profundo, como se algo invisível estivesse me observando. O rosto do falecido tinha uma expressão serena, serena demais. O rigor mortis geralmente distorce os músculos faciais, mas aquele homem tinha uma paz diferente nos traços. Era quase como se ainda estivesse consciente do que acontecia ao seu redor. Disse a mim mesmo que era só minha imaginação e comecei a trabalhar. Coloquei os instrumentos sobre a mesa, preparei os produtos químicos e ajustei a mangueira para drenar os fluidos. Mas conforme avançava, algo não parecia certo. Em um momento, desviei o olhar do corpo para escrever no relatório. Quando voltei, tive a impressão de que sua cabeça estava em uma posição levemente diferente. Talvez eu a tivesse movido sem perceber. Me obriguei a não pensar muito nisso e continuei. Mas quando me virei para pegar as luvas, tive certeza de que o corpo havia mudado de posição novamente. O calafrio voltou, mas tentei racionalizar. O cérebro pode pregar peças, especialmente em um ambiente como aquele. Afinal, trabalhar entre os mortos não é algo que a mente humana assimila com facilidade. Então, a luz piscou. Foi um piscar rápido, mas naquele breve momento de escuridão, juro que vi algo se mover na maca. Minha pele se arrepiou. Algo dentro de mim dizia que eu precisava sair dali, mas outra parte queria entender o que estava acontecendo. Decidi verificar as câmeras de segurança. Fui até o computador e procurei as gravações das últimas horas. O que vi me deixou sem ar. Cada vez que eu saía da sala ou desviava o olhar, o corpo se movia. De forma sutil, quase imperceptível, mas evidente o suficiente para ser real. Alguém sem experiência poderia atribuir isso a reflexos pós-morte. Mas eu sabia que não era. Em alguns momentos da gravação, quando eu não estava na sala, uma sombra borrada se inclinava sobre o cadáver. Não era uma falha da câmera. Não era um reflexo. Era uma figura, algo que não deveria estar ali. Voltei para a sala com um aperto no peito. Fiquei parado na porta, observando o corpo, esperando que algo acontecesse. O ar parecia mais denso, como se algo estivesse ali comigo. E então, o impensável aconteceu. O cadáver soltou um suspiro. Não foi um simples escape de gases. Não foi um som involuntário da decomposição. Foi um suspiro real, pausado e profundo, como se o homem na maca estivesse acordando. Minhas pernas travaram. Eu quis correr, mas não consegui me mover. Vi seus lábios se mexerem levemente, como se tentassem formar uma palavra, mas nenhum som saiu. A sensação era de que eu estava vendo algo que não deveria. Algo que não deveria estar acontecendo. Me afastei da maca com o coração disparado. Não quis ficar ali nem mais um segundo.
Peguei os relatórios e decidi colocar o corpo na câmara frigorífica. Queria me afastar dele o mais rápido possível. Fechei a porta com as mãos tremendo e tentei não pensar no que tinha visto. Quando meu turno terminou, não disse nada a ninguém. Não fazia sentido tentar explicar. Na manhã seguinte, o legista que assumiu o turno revisou o relatório. Enquanto conversávamos, ele mencionou algo que me deixou em choque. O relatório inicial estava errado. O falecido não havia morrido de infarto, como registrado. Ele foi declarado morto sem uma autópsia adequada. A causa real de sua morte era desconhecida. Minha mente foi tomada por uma possibilidade aterradora. E se ele não estivesse realmente morto quando o recebemos? Mas não havia como alguém respirar depois de passar horas na refrigeração. A única explicação lógica era que algo mais estava acontecendo. Algo que eu não deveria entender. Nunca mais assisti às gravações. Nunca mais revisei aquele corpo. Tudo o que sei é que, quando voltei ao necrotério dias depois, o cadáver já não estava mais lá. Ele foi enviado para a família sem mais exames. Mas há algo que nunca consegui tirar da cabeça. Naquela noite, quando o cadáver suspirou, sua expressão já não era serena. Era de angústia, como se, naquele momento, ele tivesse entendido que estava preso em um corpo sem vida. A sombra na floresta. Isso que vou relatar aconteceu há 2 anos, no meio da primavera. Eu tinha tirado um tempo do trabalho para acampar em um pequeno lago no norte de Minnesota. Era um lugar onde já havia estado algumas vezes com amigos ou familiares que decidiram me acompanhar. Mas, desta vez, era só eu. A caminhada até lá levou cerca de 2 horas, mas não foi muito difícil. A trilha era praticamente toda plana. Assim que cheguei, montei minha barraca e organizei minhas coisas um pouco dentro da floresta, para não ficar bem na beira do lago. Depois, desdobrei minha cadeira, abri uma cerveja e fiquei ouvindo os sons calmos da água e dos pássaros cantando. Já era fim de tarde, então eu não tinha muito tempo antes de o sol começar a se pôr. Sempre gostei das noites na floresta. O silêncio que toma conta do ambiente me dá uma sensação de liberdade que não sei explicar de outra forma. Porém, naquela noite, algo estava diferente. Assim que o sol desapareceu atrás das árvores, fiz uma fogueira e continuei relaxando. Mas, aos poucos, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era uma sensação que eu não costumava ter. Eu sentia que estava sendo observado. Olhei para as árvores e para a escuridão ao meu redor, sentindo uma inquietação crescente, uma paranoia que não combinava comigo. Eu nunca fui assim. Nunca tive medo de acampar sozinho. Mas, dessa vez, algo estava errado. Sempre que eu olhava em volta, não via nada. O problema era que estava tão escuro que talvez eu não conseguisse ver, mesmo que houvesse algo ali. Sem um motivo real para sentir aquilo, tentei afastar esses pensamentos e relaxar. Eventualmente, consegui me distrair, mas não da maneira que esperava. Comecei a pensar em algumas questões pessoais que estavam acontecendo na minha vida. Não era uma distração agradável, mas era melhor do que ficar paranoico com algo que provavelmente nem existia. As horas passaram e acredito que já eram umas 11 da noite quando, de repente, um som cortou o silêncio. Crack! Um estalo alto ecoou pela floresta, como se um grande galho tivesse se partido bem na minha frente. A escuridão era total, e eu não conseguia ver nada. O som foi tão alto que meu corpo inteiro se arrepiou. Parecia que algo grande havia pisado ali. Um animal, ou uma pessoa. Eu não sabia qual dessas opções me assustava mais. Peguei meu spray de urso e, com a voz firme, chamei. Olá, tem alguém aí? Nenhuma resposta. O silêncio voltou, mas não era um silêncio comum. Era um silêncio carregado de tensão. Não consegui deixar de pensar que, se fosse um animal grande, eu provavelmente teria ouvido mais sons, passos, folhas sendo esmagadas. Mas nada disso aconteceu. Sentei-me por um momento, olhando para a escuridão e esperando ver ou ouvir algo. Então, me lembrei da pequena lanterna que eu havia trazido. Vasculhei minha mochila rapidamente e a peguei. Mas quando liguei a luz, já haviam se passado 1 ou 2 minutos. E não havia nada ali. Nenhum galho quebrado. Nenhum movimento.
Nenhum som. Comecei a me sentir paranoico de novo, mas, dessa vez, parecia algo justificado. Rapidamente, joguei mais lenha na fogueira para garantir que ela não se apagasse e iluminasse bem meu acampamento. A cada poucos minutos, ligava a lanterna e escaneava a área ao redor. Então, em um desses momentos, assim que acendi a luz, vi algo. Alguém. No limite do alcance da lanterna, uma figura humana estava parada entre as árvores. Meu coração disparou. Era um homem. Definitivamente um homem. Mas ele era normalmente alto. Pelo menos 2,5 metros de altura. Assim que a luz o alcançou, ele se virou lentamente para o lado e começou a caminhar. Mas não como alguém assustado que foi pego de surpresa. Ele se moveu calmamente, como se soubesse que eu estava ali o tempo todo. Como se estivesse apenas esperando o momento certo. Minha mente voltou imediatamente para o som do galho se partindo. Se ele era tão grande e pesado, então tinha que ter sido ele. Isso significava que ele já estava lá antes mesmo de eu perceber sua presença. Ele estava me observando há muito tempo. Um arrepio percorreu minha espinha. Entrei em pânico, mas sabia que não podia me desesperar. Desmontei minha barraca o mais rápido possível, jogando tudo dentro da mochila sem me preocupar em dobrar ou organizar. A única coisa em que eu pensava era sair dali. Eu sabia para onde ele tinha corrido quando fugiu da luz, então corri na direção oposta, que, por sorte, era o caminho de volta para o meu carro. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. A floresta parecia mais densa, mais escura, mais claustrofóbica. Depois de um tempo correndo, senti que já estava longe o suficiente para ligar a lanterna novamente, mas no modo mais fraco, apenas para ver onde pisava. Enquanto andava, minha mente tentava encontrar uma explicação lógica. Quem era aquele homem? Por que ele estava ali? O que ele queria? Se ele era tão grande e pesado, por que não me atacou de imediato? Por que me observou por tanto tempo? A única explicação que me pareceu possível era a pior de todas. Talvez ele estivesse esperando eu dormir. Meu corpo gelou com esse pensamento. Se eu não tivesse ouvido aquele galho se partir, se eu não tivesse acendido a lanterna, o que teria acontecido naquela noite? Não queria saber. Não precisava saber. Continuei andando sem olhar para trás. Até que, finalmente, cheguei ao carro. Entrei e acelerei sem hesitar, dirigindo sem parar até alcançar a cidade. Eu ainda acampo às vezes, mas nunca mais foi a mesma coisa desde aquela noite. E sempre que estou sozinho no meio da floresta, não consigo evitar a sensação de que alguém pode estar me observando. A mulher no armário. O que vou contar aconteceu quando eu tinha 20 anos e meu namorado, 23. O que vivemos naquela noite continua sendo a coisa mais estranha e aterrorizante que me lembro. Nos conhecemos no período em que eu fazia meu estágio e ele trabalhava depois das aulas. Na verdade, éramos colegas de escola, mas nunca tínhamos nos visto até nos encontrarmos lá. Minha mãe foi difícil de convencer, mas finalmente me deu permissão para sair com ele e um grupo de amigos para passar um fim de semana na floresta, a 1 hora da cidade. O que nunca contei a ela é que, um dia antes da viagem, meus outros 2 amigos cancelaram. Já tinha permissão, então não ia desperdiçá-la. Sem que minha mãe soubesse, a viagem se tornou algo mais. Meu primeiro fim de semana sozinha com meu namorado. Ele sempre se preocupava demais com qualquer perigo e não se sentia seguro acampando só nós 2. Então sugeriu outra opção. Não sei onde ele encontrou o anúncio de uma casa lindíssima no meio da floresta. O lugar oferecia quartos para alugar, com café da manhã e jantar inclusos. Era uma ideia interessante. Poderíamos aproveitar a floresta durante o dia, mas dormir com conforto, sem frio e sem preocupações. Para não levantar suspeitas, saímos de casa como se fossemos acampar. Mas nada poderia ter nos preparado para o que aconteceu naquela noite. O caminho até a casa foi isolado e cheio de curvas estreitas. A estrada de terra era cercada por árvores imensas que tornavam tudo mais sombrio conforme o sol ia se pondo. Quando finalmente chegamos, fomos recebidos por uma senhora de aparência gentil, mas séria. Ela parecia um pouco surpresa por nos ver ali, como se não estivesse esperando hóspedes.
Sejam bem-vindos. Vocês podem escolher qualquer quarto, já que não há mais ninguém hospedado neste fim de semana. A ideia de estar completamente sozinha com meu namorado em uma casa no meio da floresta deveria ter sido reconfortante. Mas, por algum motivo, aquilo me incomodou. Escolhemos o maior quarto, com uma enorme janela voltada para a montanha. O lugar era realmente lindo. Depois de deixar nossas coisas, saímos para caminhar pela floresta até o sol começar a se pôr. Voltamos exaustos. Nem sequer jantamos, apesar da insistência da senhora. Eu só conseguia pensar em um banho quente e em dormir. Assim que toquei a cama, caí em um sono profundo. Em algum momento da noite, meio desperta, ouvi meu namorado tomando banho. Depois, senti o colchão afundar quando ele se sentou ao meu lado. Aquele simples som me fez dormir mais tranquila. Mas, alguns minutos depois, ele se moveu de repente. O que foi? Perguntei, ainda sonolenta. Esqueci o computador no carro. Ele murmurou. Me dá ansiedade deixá-lo lá, mas não quero sair nem acordar a senhora. Eu o conhecia bem e sabia que ele não ficaria tranquilo até pegar aquela jossa. Não tem problema se acordar a senhora, sussurrei. Só diga que precisa buscar algo importante no carro. Me cobri com um lençol, tentando dormir novamente. Ouvi quando ele saiu do quarto. O som dos seus passos na escada. O rangido leve da porta principal sendo aberta. Tudo parecia normal. Mas então, algo se moveu dentro do quarto. O som foi sutil, mas suficiente para me fazer prender a respiração. Algo se mexeu dentro do armário. Antes que eu pudesse reagir, a porta do armário se abriu. E eu ouvi passos. Alguém saiu de lá. Fiquei completamente imóvel. A única luz no quarto vinha da lua filtrando pela janela e atravessando o lençol diante dos meus olhos. E nessa luz, uma sombra cruzou o quarto. Era uma figura feminina, extremamente magra, cabelos longos, desgrenhados. Estava completamente pelada. Minha mente entrou em colapso. Queria me mover, gritar, correr, mas não conseguia. A única coisa que fiz foi acompanhar com os olhos aquela silhueta sombria se movendo lentamente pelo quarto. Ela caminhou até a porta e saiu, fechando-a cuidadosamente, com um leve clique. O silêncio tomou conta do ambiente. Tudo o que eu ouvia era o som acelerado da minha própria respiração. Minha visão estava turva de medo. A única coisa que conseguia pensar era: se ela estava no armário esse tempo todo, desde quando ela estava ali? Quando meu namorado voltou, deitou-se ao meu lado. Eu ainda estava paralisada. Não disse nada. Não contei nada. Apenas fiquei deitada, encarando o teto, ouvindo sua respiração tranquila enquanto minha mente repetia aquela cena em um loop interminável. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz foi dizer que devíamos ir embora. Ele não perguntou por quê. Apenas concordou. Descemos para nos despedir da senhora. Ela insistiu para que ficássemos mais uma noite. Mas recusamos. Saímos dali sem olhar para trás. Não voltamos para a cidade imediatamente. Dirigimos por um tempo em silêncio, tentando afastar a sensação estranha que nos acompanhava. Mas havia algo errado, algo no rosto do meu namorado. Eu não sabia o que era, mas ele parecia inquieto. O tempo todo. E eu nunca perguntei por quê. Eu não queria saber. Nunca consegui contar para ninguém o que vi naquela noite. E para ele, nunca disse nada. Já não temos mais contato, então nunca saberei se ele sentiu algo naquela casa. Nunca saberei se viu algo também. Mas uma coisa eu sei: se aquela mulher era algo sobrenatural, ou apenas uma pessoa comum, nenhuma das duas opções me deixa mais tranquila. O homem na bomba de gasolina. Eu costumava trabalhar no turno da noite em um posto de gasolina. Digo costumava, porque depois do que aconteceu comigo há alguns meses, nunca mais trabalharei no turno da noite. Era um posto pequeno, do tipo que mal recebe clientes depois que fica tarde. A maior parte do meu tempo era passada na lojinha, reabastecendo prateleiras, limpando balcões, ocasionalmente, atendendo um caminhoneiro ou um viajante de passagem. Me lembro de tudo com muita clareza. Era um pouco mais de 2 da manhã. A essa altura, até os caminhoneiros já tinham sumido.
Eu basicamente não tinha nada para fazer. Fiquei rolando o TikTok no celular só para passar o tempo. Em certo momento, saí para tomar um pouco de ar, esfregando as mãos para me aquecer. Soltei algumas respirações fortes, assistindo meu próprio hálito desaparecer no frio. O estacionamento estava vazio. Havia apenas bombas de combustível, a estrada e a escuridão das árvores ao fundo. Mesmo com a rodovia ali perto, o silêncio era absoluto. Foi quando vi algo se mover pelo canto do olho. Pirei a cabeça rapidamente. Havia uma pessoa atrás de uma das bombas. Como eu não tinha notado ele antes. Ele vestia um moletom vermelho escuro com o capuz levantado e mantinha as mãos enfiadas nos bolsos. Não havia nenhum carro por perto. Então, claramente, ele não estava abastecendo. E o mais estranho, ele não parecia estar indo em direção à loja. Ele apenas ficou ali parado, me observando. No começo, achei que talvez estivesse esperando por alguém, mas algo na maneira como ele se movia me incomodou. Ele ficava se deslocando num pequeno círculo, de um jeito inquieto. Fiquei desconfortável. Entrei na loja, mas continuei de olho nele pelo vidro, fingindo não notar sua presença. Torcia para que alguém aparecesse, pegasse ele de carona, ou para que simplesmente fosse embora. Mas, depois de alguns minutos, ele começou a caminhar em direção à porta. Primeiro devagar, depois, de repente, entrou de uma vez, como se tivesse decidido tudo de um segundo para o outro. Ele caminhou até o balcão. Não disse nada imediatamente. Apenas ficou me encarando, como se estivesse me avaliando. Então, de forma quase ensaiada, murmurou: "Meu carro quebrou logo antes das bombas." Ele disse que precisava de uma chupeta para a bateria, ou talvez um pouco de gasolina para chegar até a próxima cidade. Eu continuei olhando para ele. Algo estava errado. Ele nem tentou fazer a história parecer realista. Era como se realmente esperasse que eu acreditasse naquela mentira descarada. "Posso chamar um guincho para você?" Não. Ele respondeu rápido demais, balançando a cabeça. Disse que só precisava de uma lanterna. Talvez de ajuda para checar o motor. Minha desconfiança só aumentava. O jeito que ele falava, a forma como analisava minha reação. Parecia um teste. Ele estava me testando. Pessoas que entram em postos de gasolina de madrugada geralmente são um pouco estranhas. Então, comecei a pensar: será que ele realmente precisava de ajuda? Ou estava só sob efeito de alguma coisa? "Onde seu carro está?" perguntei. Ele disse que estava parado logo depois da entrada da rodovia. Obviamente, continuei desconfiado. "Mas então..." Ele apontou para o monitor atrás de mim. Virei-me para olhar a tela. E para minha surpresa, realmente havia um carro parado ali. Droga! Pensei. Talvez esse cara realmente precise de ajuda. Foi então que algo me bateu como um choque. Eu tinha acabado de estar lá fora. Eu teria percebido se houvesse um carro estacionado ali. Olhei novamente para o monitor. E então vi. Havia um leve movimento perto do para-choque traseiro do veículo. Alguém estava agachado ali, bem fora do meu campo de visão. Esperando. Escondido. Me esperando sair. Senti meu coração gelar. Um suor frio escorreu pelas minhas costas. Forcei um sorriso. "Ok, eu te ajudo, mas primeiro, preciso pegar meu celular no escritório dos fundos." Comecei a me afastar lentamente, sem querer assustá-lo. Assim que passei da divisória, bati a mão no botão de emergência. O alarme disparou instantaneamente. Por um segundo, esperei que ele me atacasse, mas o que ele fez foi ainda mais assustador. Toda aquela energia nervosa desapareceu. Não havia mais pressa falsa, nem inquietação. Ele simplesmente relaxou. Sua linguagem corporal mudou completamente. E então, ele sorriu. Não foi um sorriso de pânico, nem um sorriso de constrangimento. Foi um sorriso lento, como se tivesse todo o tempo do mundo. Fiquei em choque. Nem tive tempo de reagir. Num único movimento fluido, ele se virou e disparou para fora. Corri para os monitores. E vi. Havia 2 deles. E não estavam correndo em direção ao carro. Eles fugiram para a floresta, atrás do posto. O carro ficou parado lá.
Motor desligado. Faróis apagados. Quando a polícia chegou, tudo ainda estava do mesmo jeito. O carro ainda estava lá, mas os homens tinham sumido. Revistaram a área, mas não havia nenhuma pegada levando para longe. Nenhum sinal deles em lugar nenhum. Foi quando um dos policiais notou algo que eu não tinha percebido antes. A porta do passageiro estava aberta, sugerindo que havia uma terceira pessoa dentro do carro o tempo todo. A polícia registrou meu depoimento. Entreguei as imagens da câmera de segurança. Por enquanto, era só isso. Mas alguns dias depois, eles me procuraram novamente. Rebocaram o carro, rodaram as placas e descobriram que o dono dele estava desaparecido há quase uma semana. Isso aconteceu há meses e até agora ninguém foi encontrado. Eu não sei por que lojas de conveniência são alvos tão frequentes, mas posso dizer com certeza, nunca mais trabalharei no turno da noite. O espelho da casa abandonado. Isso me assustou ainda mais, porque essa pessoa estava ali no quarto e eu não a tinha visto antes. Me virei rápido, soltando um suspiro, mas não havia ninguém. Nesse momento, o mordomo da casa entrou correndo. Ele parou na porta do quarto e me perguntou por que eu havia descoberto o espelho. Ele arrancou o lençol das minhas mãos e o cobriu novamente, sem nem olhar para o espelho. Depois que terminou, pediu que eu o acompanhasse para fora do quarto. Eu estava completamente confusa, mas o segui, sem entender o que estava acontecendo. Senhora, o que eu lhe disse sobre não mexer nos lençóis? Perguntou ele, visivelmente nervoso. Disse a ele que não fui eu que vi quando o lençol caiu do espelho. Pensei em contar sobre o que vi no reflexo. Mas, se ele já estava tão nervoso, provavelmente acharia que eu estava louca. Porém, antes que eu dissesse qualquer coisa, ele perguntou: "Você ouviu a risada na casa há pouco?" Respondi que sim. Ia dizer que achei que fosse ele, mas comecei a entender que havia algo por trás daquela pergunta. Ele voltou ao quarto rapidamente. Pegou os baldes e os materiais que eu tinha usado para a limpeza e, ao sair, trancou a porta com chave, pedindo que eu o acompanhasse até o quintal. "Aquela risada que você ouviu não era minha", disse ele. "Era de um dos antigos donos da casa. Assim que ouvi, fui correndo até você. Perdão, agora sei que não foi você que destampou o espelho." Eu entendia cada vez menos, mas estava ficando cada vez mais assustada. Não sabia se deveria acreditar no que estava passando pela minha cabeça. Primeiro o balde, depois o lençol, o reflexo, tudo estava me deixando muito confusa. Então, o mordomo começou a contar uma história. "A senhora Flor é sua comadre, certo?" perguntou ele. Respondi que sim. "Ela não te contou sobre esse quarto?" Continuou. Respondi que não. "Bom, sua amiga Flor conhece essa família há muito tempo, e talvez seja por isso que ela não te contou. Não me surpreende, pois aqui aconteceu algo muito complicado há alguns anos, e a família pediu descrição sobre esse assunto." Fez uma pausa e então continuou. "Antes da família deixar esta casa, eles viviam aqui com o pai. Aquela risada que você e eu ouvimos era dele. Infelizmente, muitos anos atrás, esse senhor teve sérios problemas financeiros com sua esposa, e ninguém pode julgar ninguém, mas ele pegou uma de suas armas, que sempre guardava no quarto em que você se limpou, e tirou a própria vida. Fiquei paralisada, olhando para o vazio. Imagino que agora você entenda como ficaram as paredes." Ele continuou. "Foi lá que o encontraram, sentado numa cadeira encostado na parede. E, por mais que pareça absurdo, aquela mancha que você limpou hoje aparece a cada 6 meses, mais ou menos, sempre no mesmo lugar. Pedi para não mexer nos lençóis, porque esse espelho, pelo que imagino, está aqui desde aquele dia e refletiu tudo o que esse homem fez. Por isso, sempre que ouvimos aquela risada, sabemos que o espelho foi destapado. Não sabemos como. Não há corrente de ar nem nada, mas ele sempre permanece coberto. A família não quer jogá-lo fora, mas também não quer mais viver aqui. A esposa se casou novamente, por isso não moram mais nesta casa. Mas, ao mesmo tempo, não querem vendê-la e preferem não saber mais nada do que acontece aqui. Esse quarto é um lugar estranho.
Esse homem não descansou, e não acho que vá descansar. Ele tentou me tranquilizar, dizendo que não passava de um susto, mas eu nunca tinha vivido nada paranormal. Não sabia o que diabos tinha visto, nem o que tinha limpado, e não conseguia acreditar no que ele estava me contando. Disse a ele que ia embora. Fomos até o hall de entrada e, quando ele me pagou pelo serviço, agradecendo por eu ter ido limpar, ouvimos um barulho vindo do andar de cima. O som vinha da porta do quarto onde eu mesma ouvi trancar, quando não havia absolutamente ninguém lá dentro. Eram batidas, como se alguém estivesse tentando forçá-la a abrir, mas ao mesmo tempo, não eram tão fortes. Peguei meu dinheiro e saí. Quando cheguei em casa, liguei para minha amiga Flor, quase brigando com ela por não ter me contado o que acontecia naquela casa. Ela disse que não queria me assustar, pois acreditava que eu só precisaria limpar aquela mancha, mas nunca imaginou que algo mais pudesse acontecer. E então ela confirmou toda a história daquele senhor. O vigilante da serra. Viver na serra sempre foi um equilíbrio entre beleza e perigo. Meu tio Salvador era camponês, acostumado às dificuldades da vida rural. Nunca havia tido grandes riquezas em seu rancho. Mas, por volta de 1995, algo veio perturbar sua vida e se tornou uma das histórias mais aterrorizantes da nossa família. O rancho do tio Salvador ficava em um canto remoto da serra, cercado por densas florestas e colinas. Sua vida girava em torno do cuidado com seu gado, vacas, cabras e porcos. Embora a região não fosse habitada por muitos predadores, a presença de onças era comum. Meu tio sempre conseguia proteger seus animais com armadilhas e vigilância. No entanto, os desaparecimentos começaram de maneira inexplicável. Em uma manhã de fevereiro, o tio saiu para o curral como de costume, mas notou que faltava uma de suas cabras. Não era incomum perder um animal de vez em quando, mas o que encontrou gelou seu sangue. No lugar da cabra, havia um rastro de sangue que levava à floresta e pegadas que ele nunca tinha visto antes. Eram grandes, semelhantes às de um cavalo, mas com um formato estranho, o que parecia ser acompanhado por marcas de dedos. Ele pensou que poderia se tratar de um animal ferido, um predador que havia sofrido alguma mutação. Nos dias seguintes, tratou de reforçar o curral e manter vigilância constante, mas os desaparecimentos continuaram. Todas as manhãs, ele encontrava as mesmas pegadas e rastros de sangue, mas nenhum dos corpos. Os vizinhos começaram a falar sobre aquela coisa. Diziam que era uma criatura metade homem, metade cabra, com enormes chifres e olhos vermelhos que brilhavam na escuridão. Alguns garantiam tê-lo visto observando de entre as árvores, mas ninguém se atrevia a enfrentá-lo. O tio, embora cético, não podia ignorar que algo fora do comum estava acontecendo. Uma noite, ele decidiu proteger o que restava de seu gado. Preparou seu velho rifle e montou guarda ao lado do curral. O ar estava frio e o silêncio era tão profundo que ele conseguia ouvir o farfalhar das folhas sobre suas botas. A lua cheia iluminava apenas o suficiente para distinguir a silhueta das árvores. As horas se passaram, e quando Salvador já pensava que nada aconteceria naquela noite, ele o viu, 2 pontos vermelhos observando do limite da floresta. Ele sentiu muito medo, mas, em vez disso, levantou o rifle, tentando manter a calma, e apontou para os olhos. A criatura saiu do breu, e sua aparência confirmou os piores temores do tio. Era alta, com um corpo magro coberto por uma pelagem escura. Sua cabeça era a de um bode, com chifres retorcidos que pareciam se estender para cima. Seu focinho exalava um bafo quente que parecia estar pegando fogo, mas o que mais o aterrorizou foram os olhos vermelhos. 2 bolas brilhantes que pareciam atravessar sua alma. Ele sabia que estava diante de algo antinatural, então não hesitou em apertar o gatilho. O som do disparo ecoou pelo mato afora, mas a criatura não caiu. Apenas recuou um passo e emitiu um grunhido baixo que fez o chão vibrar. Antes que ele pudesse atirar novamente, o ser girou e desapareceu entre as árvores com uma velocidade inumana. Por um momento, ele pensou que a tinha espantado, mas a tranquilidade não durou. As noites seguintes foram um verdadeiro inferno. A cada madrugada,
ele encontrava mais animais mortos. Alguns estavam desmembrados e outros simplesmente haviam desaparecido. Desesperado, buscou ajuda no povoado mais próximo. Alguns lhe recomendaram Eusébio, um idoso conhecido por lidar com coisas fora do comum. O tio foi até ele e contou o que estava acontecendo. Eusébio ouviu com atenção e então disse: "Essa coisa é um demônio, um vigilante da serra. Foi um erro enorme você ter atirado nele. É por isso que ele está se vingando de você." As palavras do Senhor lhe causaram arrepios, mas tio Salvador não estava disposto a se render. Ele decidiu montar guarda mais uma vez, convencido de que poderia acabar com aquela coisa. Mas o que aconteceu naquela noite o marcou para sempre. Ele voltou ao rancho com o coração pesado e a mente cheia de dúvidas. Apesar dos avisos de Eusébio, ele não podia permitir que a criatura continuasse destruindo seu gado. Armado com seu rifle e um facão, meu tio decidiu que enfrentaria, fosse o que fosse, que estivesse assombrando suas terras. Aquela noite tinha uma atmosfera diferente, pois o silêncio da serra era absoluto. Era como se até os animais noturnos tivessem decidido se manter afastados. O tio montou o guarda no alpendre do rancho, observando cada movimento na escuridão. A lua, apenas um fino crescente no céu, deixava tudo nas sombras. O tempo passava lentamente e ele se esforçava para não fechar os olhos. De repente, um estalo no curral o colocou em alerta. Ele se levantou com o rifle em mãos e se aproximou silenciosamente. Quando chegou ao curral, a criatura estava lá, com seus enormes chifres e olhos vermelhos brilhando na escuridão. Mas, desta vez, não estava se escondendo. Aquilo parecia que o desafiava. Mais uma vez, o tio apontou e disparou, sem medo. Ele, com os olhos arregalados, dizia que a criatura nem sequer se moveu. O tio recuou instintivamente, mas manteve o rifle levantado. Ele disparou de novo, e depois uma terceira vez, mas nada mudou. Finalmente, a criatura emitiu um grito agudo que fez meu tio se abaixar, cobrindo os ouvidos. Quando se recuperou, aquele ser diabólico havia desaparecido. Mas o tio sabia que aquilo ainda não havia terminado. Na manhã seguinte, ele voltou a procurar Eusébio. Desta vez, estava disposto a ouvir seus conselhos. O Senhor, ao vê-lo chegar, balançou a cabeça e, com uma mistura de frustração e compaixão, disse: "Eu te disse para não provocá-lo, Salvador. Agora a criatura está furiosa e não vai parar até destruir tudo o que você tem." Meu tio abaixou o olhar, sentindo-se culpado. "E o que posso fazer, Eusébio? Farei o que for necessário para proteger esta fazenda. Vamos precisar de algo mais forte que um rifle. Esse ser não pertence a este mundo. Somente uma energia igualmente poderosa poderá mantê-lo afastado." Naquela mesma tarde, o Senhor chegou ao rancho com uma sacola cheia de objetos: velas pretas e brancas, galhos de puruçá, incenso de arruda e uma cruz de madeira esculpida à mão. Ele colocou tudo no curral onde a criatura havia aparecido pela última vez e começou a preparar um altar improvisado. O Senhor desenhou um círculo de sal no chão e posicionou as velas nos 4 pontos cardeais. Este ritual é para proteger sua casa e marcar os limites da criatura. Dessa forma, ela não poderá cruzá-los, explicou Eusébio enquanto acendia o incenso. "Mas devo avisá-lo, isso não vai destruir aquele demônio, apenas mantê-lo afastado, desde que você respeite as regras." Meu tio assentiu, disposto a fazer o que fosse necessário. Eusébio começou as orações e as palavras pareciam ressoar no ar, preenchendo o espaço com uma energia pesada. Enquanto a fumaça do copal subia em espirais, um vento frio começou a soprar, balançando os galhos. De repente, um grunhido ecoou à distância, vindo da floresta. O tio disse sentir um calafrio percorrer sua espinha. "Ela está aqui", disse Eusébio, sem interromper as orações. "Está tentando entrar, mas não vou permitir." A criatura não se revelou, mas sua presença era inconfundível, fortalecendo o círculo de proteção. Finalmente, quando os primeiros raios do amanhecer começaram a iluminar a fazenda, o curandeiro apagou o restante das velas e declarou que havia terminado. "O ser não voltará enquanto você mantiver o altar", disse ao meu tio.
Mas nunca se esqueça de que não pode enfrentar essas coisas com violência. Somente respeito e precaução irão mantê-lo seguro. Com o tempo, meu tio reconstruiu sua vida e, embora tivesse perdido grande parte do gado, era grato por não ter sido atacado diretamente. Ele manteve o altar no curral e acendia incenso regularmente, como Eusébio havia instruído. A criatura nunca mais voltou, mas sua memória permaneceu gravada na mente de Salvador e de seus filhos. Ele mencionava que, sempre que olhava para a floresta ao entardecer, sentia um misto de respeito e temor, consciente de que tiveram um encontro com algo além da compreensão humana. Essa história nos era contada sempre que visitávamos a fazenda. Embora eu nunca tenha visto a criatura, toda vez que visito a serra, não posso evitar olhar para as árvores com receio.